cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. O Senhor está neste lugar, aleluia. O Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é bom. O Senhor é maravilhoso. Como é bom servir o Senhor. Como é bom ter escolhido o Senhor. Como é bom ter sido escolhido por Ele. Porque nem fomos nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu. Aleluia. A melhor decisão que fizemos foi aceitar o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Hebreus, no capítulo de número 11. E o versículo de número 1, que nós vamos ler, o 2, o 32 e o 34. É por fé. É por fé que Ele faz milagres. É por fé que nós o aceitamos. É por fé que nós estamos aqui. É por fé, irmãos, que nós vencemos o frio. É por fé que nós estamos servindo ao Senhor. É por fé. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não tem jeito de ter fé vendo as coisas acontecer. Nós vamos esperá-las acontecer. Isso é fé. Aleluia. É o que o escritor diz. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Oh, maravilha do Senhor. O versículo 32. Aleluia. Jesus, o Senhor é bom. Nós não somos, mas o Senhor é. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em retirada os exércitos dos estranhos, aleluia! Isso é para quem tem fé, aleluia! Oh, irmãos, que maravilha que nós conhecemos essa palavra. Nós não vemos, mas nós temos a certeza, nós temos a convicção, nós temos, eu sei que vai acontecer. Não foi isso que o Senhor disse para o profeta naquele vale de ossos secos? Olha para eles, será que eles podem viver? Ó Senhor, Tu sabes. Tu sabes, e o Senhor fez viver, e o Senhor cumpriu aquela promessa na vida de Israel, que nós vemos hoje. Ele ainda não sabia, mas ele creu, porque o Senhor que faz milagres é o nosso Deus. Irmão, você é forte, você é valente, você é vitorioso, você é vencedor. Mas eu orei e a pessoa não sobreviveu. Chegou o dia dela se encontrar com o seu Senhor. Chegou o dia dela, não é porque Deus não te ouviu, é porque o plano dele para aquela vida ia até ali. Só que tem condições, irmãos. Às vezes nós precisamos ter fé, mas temos que ser obedientes. Em Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor diz assim, tem uma lista de bênçãos lá. E Ele diz, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Vocês serão frutíferos. Vocês viverão de delícias. Mas a partir do versículo 17, tem uma lista de castigo. Se vocês não me fizerem, não me obedecerem, vai acontecer isso. Mas quem tem fé, escolhe obedecer. Quem tem fé, escolhe obedecer. Quando nós abrimos Daniel, no capítulo de número 3, nós vemos o que aconteceu ali. É o que se está falando aqui no versículo de número 34, que eles apagaram fogo. Mas como assim, irmãs? O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua e pediu para que o povo o adorasse.
para que o povo rendesse glórias àquele ídolo, àquela imagem. E tinha uma consequência para quem não se dobrasse diante daquele ídolo. Tinha uma consequência. Qual seria? Seria jogado numa fornalha de fogo ardente. Quantas vezes, irmão, você se depara diante de uma fornalha? Quantas vezes você se depara diante de um desafio imenso, maior que a tua força, maior que você, e você fala, não dou mais conta. Aí a fé entra em ação, porque o Todo-Poderoso pode, aleluia. O Todo-Poderoso faz, aleluias. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso e lindo. Oh, irmãos, hora que tocasse as trombetas, hora que tocasse a música, todos teriam que se dobrar. Mas sempre tem os acusadores que estão vigiando, que estão olhando, mas não se preocupe, aleluias, com aqueles que andam à espreita para te acusar, porque foram lá e falaram por o rei. Ó, tem uns judeus aí que não se dobraram, não obedeceu a tua palavra, ó rei. E agora, como o senhor vai fazer? Quem são eles? Levaram lá os meninos para o rei. Ó, irmãos, e o que aconteceu? Olha, rei, nós não queremos ser rebeldes, mas nós temos um Deus, e nós só nos dobramos diante dEle. Nós só nos rendemos a Ele. Então, nesta causa, nós não vamos te obedecer. Nós vamos obedecer o Senhor da glória, o Deus que faz milagre, o Deus que opera coisas grandes, o Deus criador, aquele que fez os céus e a terra, aquele que chama as estrelas pelo nome, aleluia. Cada uma delas é a Ele que nós vamos nos render, que nós vamos nos dobrar. Ah, tá, é assim então? Então aquece a fornalha 7 vezes mais. Oh, irmãos, e eles foram jogados naquela fornalha. Como todo mundo conhece a história, de tão quente que estavam, aqueles homens que os atiraram dentro da fornalha morreram queimados. Mas o rei ficou impressionado, porque quando ele olhava dentro da fornalha, aleluia, ele não só via os homens saltitando lá dentro daquela fornalha, como ele via mais um entre eles, aleluia. O Senhor da glória está contigo para te fazer vencer aquela oração que ainda não foi respondida. Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está atento, Ele não te esqueceu, Ele te vê, Ele está atento à tua oração, Ele está atento à tua lágrima. Irmã, meu irmão, o nosso Deus tudo vê. Ele vê tudo, dele a gente não se esconde, dele nós não tem lugar para esconder. O salmista disse, se eu subir ao céu, o Senhor está, mas se eu descer às profundezas da terra, também o Senhor está lá, aleluias. Esse é o teu Deus, que te vê pelas madrugadas, que te vê ao amanhecer, que te vê ao anoitecer, que te vê durante o dia de joelhos dobrados. Ele não te esqueceu. Não deixe de clamar pelo teu filho. Ele é a herança de Deus. Ele não é tua herança, ele é de Deus. Confiou aos teus cuidados e você tem a responsabilidade de cuidar muito bem da herança de Jeová, porque você vai chegar diante dele para apresentar o que você fez. Se cansou? Desanimou? É fácil falar, irmã, porque você não vive na minha pele. Eu não, mas Deus caminha contigo.
Deus anda com você. Deus está atento ao teu clamor. Deus está atento ao teu jejum. Irmãs, eu me alegro no Senhor, porque nós temos visto Deus fazer milagres. É bem verdade que Jesus já levou muitos irmãos nossos, mas é bem verdade que Ele também já colocou muitos de pé. Aleluia! Por causa da tua oração, por causa da oração dos nossos pastores, por causa dos crentes piedosos, os crentes fiéis, que às vezes você nem dá nada por ele, mas ele está lá de joelho, clamando, buscando. Irmã, não se esqueça, o Senhor está te vendo, Ele está olhando para o teu clamor. Não se esqueça, a fé, ela é que faz o milagre. Só não pode duvidar, porque o Senhor quer olhar para ti e ver você cheinha de fé. Jesus, eu não vejo, quanto mais eu oro, mais difícil fica. Sabe por quê, irmãs? Porque também Satanás não desiste. E aí ele faz as coisas ficar pior, para fazer você desanimar. Mas não caia nessa cilada do diabo, não. Fique firme na promessa do Senhor. Fique firme. Paulo e Silas, quando foram presos, e eles oraram, e Deus abriu aquelas cadeias, e os homens não saíram dali, porque Jeová estava no comando, porque Ele fez aquilo. Continua orando que Deus vai quebrar as cadeias, Ele vai destruir. Irmãs, não deixe, não desista, não pare, continue, insista. Irmãs, desde que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu oro pela minha família. E o meu pai foi aquele que Deus usou para nos levar para a igreja, mas ele não se firmou nos caminhos do Senhor. Mas eu não desisti do meu pai. Eu não desisti de orar pelo meu pai. Meu pai teve um AVC hemorrágico, que a cabeça dele ficou todinha cheia de sangue e foi levado para o hospital. Irmãos, quando eu cheguei lá, o meu pai ainda estava andando. Daí 10 minutos o meu pai entrou em coma e não falou mais. E Satanás não perde oportunidades. E veio me afrontar, me humilhar. E eu falei: Jesus, eu creio em Ti. O Senhor é o dono da vida do meu pai. O Senhor tem propósito. O Senhor fala e cumpre. Irmãos, Deus muitas vezes te deixa você ir além das tuas forças. Porque é das fraquezas. É lá onde você não pode fazer mais nada mesmo. Você fala: só o Senhor pode, eu não posso, tudo se esgotou, o médico não pode. O médico falou: seu pai vai morrer, não tem jeito para ele. Essa foi a fala do médico. Eu falei: doutor, com essa medicina, suga o sangue da cabeça do meu pai, ele precisa viver. Meu pai precisava de uma oportunidade, irmãos. Aí o meu pai, ele falou: não tem jeito, ele vai morrer. Mas eu fui lá para o meu canto com Jeová. Aquele que fala e cumpre, não dorme. Aquele que fala e cumpre, vigia sobre as suas promessas, para fazê-las cumprir na tua e na minha vida. O nosso Deus vive, irmãos. O nosso Deus não é um Deus que não faz, que não anda, que não fala. Ele faz, Ele age, aleluias. Irmãos, e eu falei com Jeová e pedi para Ele um dia: não deixa ninguém vir visitar meu pai hoje, porque hoje eu preciso falar com ele. E eu subi naquela UTI e ninguém apareceu lá. E eu conversei com meu pai e falei: pai, se o Senhor me ouve,
pisca os olhos para eu entender. Meu pai, irmãos, não movia nem o dedo, mas ele precisava me fazer entender que ele estava me ouvindo. E quando eu falei assim, o meu pai me piscou os olhos, e eu falei: pai, Jesus está te dando a última oportunidade. Aceita Jesus, meu pai, porque eu quero te encontrar na eternidade. E pus a mão na cabeça do meu pai, orei por ele, entreguei ele nas mãos de Jesus, irmãos. E Deus fez um milagre. O semblante do meu pai mudou na hora. E meu pai foi para o céu, irmãos. No outro dia eu fui lá e falei com ele: pai, eu vou te falar um versículo bíblico, mas eu nem estava com a Bíblia. E aí abaixei minha cabeça e falei: Jesus, o que eu vou falar para o meu pai? Aí o Espírito Santo falou o Salmo 23, aleluia. Oh, irmãos, o Senhor é bom. E quando eu disse o versículo, o Senhor guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. 2 lágrimas grossas rolaram do rosto do meu pai, porque Deus faz e mostra que Ele fez. Ele faz e revela que Ele fez. Ele não deixa dúvida. Tenha fé, irmã. Não desista, irmão. Não desista do teu filho. Não desista da tua filha. Ela pode estar no pior dos lamaçais, no maior do fedor. Jesus Cristo está cuidando dela. Jesus Cristo vai dar vitória para você. Ele vai fazer a tua filha viver de novo, porque Ele é Deus. Aleluias. Irmãos, no velório do meu pai, o pastor Daniel, juntamente com o pastor Noah, foi lá. E o pastor Daniel deu oportunidade para o pastor Noah. Sabe qual foi a palavra que ele leu? O Salmo 23. Deus é fiel, irmãos. Deus não mente. Deus não fala e não cumpre. Muitas vezes não cumprimos a nossa palavra, mas Deus cumpre a dele. Ele cumpre porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Não, Ele cumpre. Então, irmã, tenha fé. Você não está vendo nada? É isso que é fé. É crer que Ele vai fazer. É crer que Ele está no comando. É crer que Ele não desistiu de você. É crer que Ele está agindo. Você quer ver os teus filhos na casa dEle? Você quer ver a tua família servindo Ele? Você quer ver o teu esposo aos pés de Jesus? Vai para a oração. Vai para o clamor. Vai para o jejum. Porque Jeová faz a parte dEle. Aleluias. Nós temos que fazer a nossa. A nossa é orar, a nossa é confiar, a nossa é depender, a nossa não é brigar, não é discutir, não é bater boca, é colocá-los aos pés de Jesus, é deixar Jesus trabalhar. Irmã, não adianta você querer colocar teu filho na igreja. Não, querida, ore por ele. Irmã, você nem sabe a história do meu filho. Eu não preciso saber. Eu só sei que Jesus vai fazer o milagre. Porque Ele é fiel. Porque Ele é bom. Porque Ele te ama. Porque Ele está atento à tua oração. Não desista. Não desista. Não desista do teu filho. Não desista do teu marido. Irmã, eu vou largar do meu marido, que eu não aguento mais aquela cruz. Não. A maior cruz, a mais pesada cruz, Jesus levou por nós. Jesus, irmãos, carregou uma cruz que nem era dele, que era nossa, mas nós não podíamos carregá-la, e Ele carregou por nós. Então, irmã, vai firme, não desiste, não, irmã, esteja fiel ali aos pés do Senhor, esteja fiel na obediência, porque não adianta falar que tem fé, mas não obedece. Não é fé, não pode ser, não, tem que andar na obediência, obedecendo a palavra do
do Senhor, os conselhos do Senhor, sendo fiel ao Senhor, nos ensinos da palavra, na orientação do pastor. Irmãos, nós estamos vivendo os dias que nós temos que nos unir, que temos que ser um só. Jesus orou por nós, lá em João no capítulo 17, ele diz: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Oh meu Deus, nós temos que ser um, meus irmãos. Nós temos que sofrer com os nossos irmãos que sofrem, chorar com aqueles que estão chorando, nos alegrarmos com aqueles que estão se alegrando, não deixar nenhum para trás, não deixar nenhum à beira do caminho. Não, meus amados, o Senhor te alistou, te abençoou, te salvou, te deu graça, te deu dom, te encheu do Espírito para você fazer isso, fazer a obra do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a confiar e depender inteiramente dEle. Que o Senhor esteja conosco. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que não veio também, você que está na sua casa, ou tem um recado, uma mensagem de Deus para você. Não desista do teu filho, irmão. Não deixe de vir na igreja por causa dos outros, venha por causa de Jesus. Jesus te ama, Jesus cuida de você. Venha para a casa do Senhor cultuá-lo, adorá-lo, servi-lo com alegria. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.